Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: todas as vezes que nós temos um custo, um aumento de uma despesa, isso serve, eu vou dar um exemplo aqui aplicando, né, no nosso cotidiano de uma forma bem simples para vocês entenderem. Imaginemos agora que a sua operadora de telefonia, da noite para o dia, ela diga o seguinte: olha, agora ao invés de você pagar, sei lá, R$ 50 no plano, passa a ser R$ 100 no plano, tá, na sua tarifa. Só que em contrapartida você não vai ter nada de benefício, somente o aumento do valor da tarifa. Então você não vai ter nenhum aumento de quantidade de internet, não vai ter aumento de horas e minutos para poder ali fazer ligações, nem SMS, nada de vantagem. Simplesmente o aumento da sua fatura. Você provavelmente ou cancelaria o plano ou deixaria de contratar, ou até mesmo ali migraria para uma nova operadora, para uma outra alternativa onde você não tivesse que ter mais custos. Então, da mesma forma que no mercado hoje acontece isso, tá? Eu sei que o vigilante não é um produto, é uma mão de obra, e uma mão de obra especializada. Se nós simplesmente onerar o mercado, as empresas, colocando um piso salarial, um piso nacional, você vai ter, com certeza, dois impactos. O primeiro deles pode ser a questão do desemprego em massa, ou das empresas fazerem de forma mais intensificada o que se fazem hoje. Elas optam por contratar outros profissionais que não são vigilantes porque é mais barato. Então o mercado funciona assim. Nós gostando ou não, quem define o preço do vigilante não somos nós, é o mercado. É a lei da oferta e da procura. Por isso nós estamos trabalhando primeiro a questão da valorização do profissional, da qualificação do profissional e do aprimoramento desse vigilante. Por quê? Nós estamos entrando aí com a questão do reconhecimento da atividade de risco, entrando com o projeto de lei, já entramos, na verdade, protocolamos o aumento do nível de escolaridade para que esse vigilante tenha que se ter um aumento da escolaridade para que ele possa atuar, e veja que isso vai, na realidade atual, no contexto em que nós vivemos, existe culturalmente um preconceito referente aos vigilantes, porque tem um carimbo no cara que ele tem que ter quarta série para exercer a profissão. Então, se nós aumentar o nível de escolaridade, nós estamos trabalhando também para aumentar a quantidade de horas na formação do vigilante. E as disciplinas, estender a questão do gerenciamento de crise, a legislação aplicada, também a questão do armamento e tiro, ter um treinamento mais intensificado, com uma capacidade de horas mais elevada, e o aumento das horas de formação, nós teremos um profissional mais qualificado. Também a questão que alguns riram, né? Sobre a questão aí dos crimes, das penas aumentadas para crimes cometidos contra os vigilantes, e também das multas para quem constranger, ameaçar, embaraçar os profissionais de segurança no exercício da função. Então, tudo isso, pessoal, são situações que nós trabalhamos para aprimorar esse vigilante, dando para ele mais autonomia para atuar no seu posto de trabalho, dando para o cliente uma credibilidade maior também na sua qualificação, para que então, quando nós aumentarmos o nível ou o aumento do seu piso, do seu salário, o próprio mercado, o próprio cliente final possa dizer o seguinte: olha, agora eu tenho um cara mais qualificado, mais aprimorado, com mais autonomia para atuar na proteção da vida e do patrimônio, portanto o mercado estará disposto a pagar mais para esse cara. Então nós temos que entender de forma estratégica que não adianta somente colocar um piso nacional, porque o mercado, e veja que não sou eu que regulo o mercado, não é você, não é o vigilante nem a empresa que regula o mercado. Quem regula o mercado é ele por si só, nas suas demandas na lei de oferta e de procura. Então, se nós não tivermos uma qualificação melhor, uma oferta melhor para esse profissional, exigir mais na questão salarial, o mercado não vai pagar. Ele pode deixar de contratar ou optar por contratar outro profissional da segurança. Né? A exemplo de controlador de acesso, vigia, porteiro, isso já acontece. Então, para nós não simplesmente encarecer o valor da contratação desse vigilante, nós temos que entender que estrategicamente é melhor trabalhar primeiro no aprimoramento, na qualificação, dando condições de nós, quando entrar com o projeto de lei para a questão do piso nacional, o mercado já está adaptado, ele já está melhor receptivo para que nós possamos, então, ter um valor aumentado na questão do salário. Então, também a questão do risco de vida, nós estamos tentando transformar novamente essa periculosidade, que é 30%, no risco de vida que pode passar de 100%, né, do adicional. Então, tudo isso são coisas estratégicas que nós temos que pensar. Não adianta, de cabeça quente, fazer na emoção do calor, fazer loucura e apresentar um projeto que nós poderemos ter aí um revés.
poderemos ter um efeito contrário daquilo que se espera. Então, não é inteligente fazer isso nesse momento. Temos que ter o discernimento da realidade do cenário político. Tá? Então, por isso que nós ainda não apresentamos isso. A questão do salário é importante, obviamente que é, mas tem outras coisas também que precisam ser levadas em consideração. E uma delas é a qualificação do profissional. Se nós tivermos um profissional mais qualificado, né, com uma condição de entregar mais para o mercado, sem sombra de dúvidas, não se importará de pagar mais por esse serviço. Certo, pessoal? Então, é para esclarecer isso para vocês. Outro motivo importante de nós destacar para vocês, que não adianta só nós trabalharmos na questão da articulação e da mobilização da questão política sobre a questão do salário. Por quê, pessoal? Nós temos uma carga tributária muito alta no Brasil. Então, por exemplo, o governo cada vez quer aumentar mais, porque ele gasta cada vez mais, ele quer aumentar o tributo, quer aumentar a arrecadação de impostos. Então, o poder de compra do trabalhador brasileiro ele é reduzido. E a tendência é reduzir cada vez mais. Então, além dessa questão dos profissionais, do piso nacional, da qualificação, do aprimoramento, nós temos que trabalhar também na questão política, para que seja feito no Brasil uma reforma tributária e uma reforma administrativa. Por que isso? Porque do jeito que está, pessoal, daqui a pouco tu pode estar ganhando, o vigilante, o trabalhador brasileiro pode estar ganhando 10 mil reais, que ele vai no posto de gasolina abastecer, vai pagar 100 reais o litro da gasolina, ou 50 reais o litro do leite, ou 100 reais num pacote de feijão. Então, você tem que entender que não é só isso. Não é só a questão de aumentar o salário. Tem outros fatores também. Por exemplo, se nós temos uma redução de impostos, aumenta lá na prateleira, lá no mercado, vai aumentar o teu poder de compra. Então, vamos imaginar que hoje, o litro da gasolina nós pagamos hoje 6 reais. Se reduzisse os impostos e você pagasse 2 reais no litro da gasolina, não aumentaria o teu poder de compra? Não aumentaria a tua condição de usufruir melhor do teu salário? Então, não é só aumentar salário, que só isso também não vai resolver. É um contexto de coisas que devem ser implementadas no Brasil. Então, por isso, não podemos ser leviano, não podemos ter a mentalidade infantil de achar que uma decisão ou que uma situação vai resolver todo o problema, porque não é só um fator, são vários fatores complexos que precisam ser trabalhados de forma organizada, de forma estratégica, certo?